Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Domingo passado nós pensamos na primeira tentação de Jesus. Neste domingo nós vamos pensar na segunda tentação descrita aqui no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler até o versículo 11, capítulo 4, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos ter um tempo de oração. Ore silenciosamente, colocando seu coração diante do Senhor, a sua vida diante do Senhor. Após alguns instantes, eu quebrarei o silêncio com oração audível. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, Pai. Temos aberta diante de nós a Tua palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, nos conduza por meio dela, Pai. Que o Senhor glorifique o Teu nome aqui nessa tarde. Que o Senhor venha com a Tua presença, a Tua glória aqui nesse lugar, Pai, assim como já tem nos falado. Que o Senhor, por Tua misericórdia e graça, nos continue a falar ao coração, Pai. No nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe assim, Deus. Amém. Meus irmãos, semana passada nós começamos a ver aqui que logo após o batismo do Senhor Jesus, por João Batista, ele ouve uma voz do céu afirmando: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, versículo 17 do capítulo 3. Após esse instante, a palavra nos revela que Jesus ele é conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, Satanás se apresenta ali diante de Jesus, após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites. Percebemos aqui alguns aspectos. Primeiro deles, que diferente do primeiro Adão, que estava no paraíso, que estava no jardim e que poderia comer de toda árvore, menos uma árvore, Jesus estava num deserto, Jesus estava num ambiente árido, numa situação muito difícil, principalmente por ele ser homem, 100% homem, e estar há 40 dias e há 40 noites sem comer e sem beber nada. O diabo se apresenta então diferente daquele modelo do primeiro Adão lá no Éden, onde ele tinha tudo para dar certo. O diabo se apresenta a Jesus, onde aparentemente tinha tudo para dar errado. Deserto, fome, situação difícil. E Jesus vence então a primeira tentação. Vimos também a necessidade da tentação quando percebemos em Hebreus, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, onde o autor dos Hebreus vai dizer que era necessário que Jesus fosse tentado em todas as coisas, para que pudesse ser fiel sumo sacerdote, ou seja, para que houvesse uma perfeita identificação com as tentações que passamos também.
com as lutas que nós enfrentamos também. Ou seja, Jesus não é alguém que simplesmente vê de longe a sua lágrima, a sua luta, as tentações que nós passamos e diz assim, tadinho, mas Ele é alguém que de fato se identifica. Ele é alguém que de fato não apenas fica condoído com alguma situação de tentação, mas é alguém que se compadece de verdade. As entranhas de Jesus se movem, Ele vem ao nosso encontro, o trono da graça está aberto, podemos nos achegar confiadamente e receber misericórdia e graça em ocasião oportuna. Percebemos então que Jesus ele é aquele que se identifica, e enquanto que o diabo tenta de alguma forma inflar o ego de Jesus, ou mexer com o ego de Jesus, Jesus é alguém completamente esvaziado. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nós vimos que Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Naquele momento, ele se submete a toda uma estrutura humana, a autoridades humanas, a uma caminhada aqui na terra como servo. Ele não vem buscar a sua própria glória, nem impor de alguma forma o seu poder sobre o mundo, mas ele vem para glorificar a Deus, cumprindo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Só que quando ele resiste àquela primeira tentação, e nós falamos também que essas tentações são as mais radicais, as mais essenciais, aquilo que tenta quebrar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Ainda que ele tenha resistido da primeira vez, o diabo mais uma vez se aproxima de Jesus. E agora no texto que lemos, a partir do versículo 5 ao versículo 8, ao versículo 7, nós percebemos então agora o diabo mudando um pouco o cenário, mudando um pouco também a estrutura da tentação. O diabo leva Jesus à cidade santa, leva Jesus a Sião, a Jerusalém, e o diabo coloca Jesus sobre o pináculo do templo. Na verdade, a palavra pináculo aqui, ela pode ser traduzida como asa também. Ele coloca Jesus numa altura de aproximadamente 150 metros, na asa da extremidade do telhado do pórtico da entrada daquele templo. Provavelmente, segundo Eusébio de Cesareia, aquele mesmo local foi o local onde Tiago, meio-irmão de Jesus, foi atirado como consequência da sua caminhada de discipulado e a pregação do Evangelho. Então Jesus é levado para aquele local, 150 metros praticamente de altura. Segundo Joséfo, historiador, diz que é um local propício para muitas vertigens, para de repente aquele que tem ali labirintite ou alguma crise com tontura se sentir extremamente tonto naquele local. É um local alto. E Jesus é colocado lá. E aí então Satanás se aproxima dele, e Satanás olha mais uma vez e diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Satanás se aproxima agora e percebendo que Jesus, talvez percebendo isso, que Jesus na primeira tentação, ele respondeu com a palavra de Deus, citando o texto de Deuteronômio no capítulo 8, Satanás agora se aproxima de Jesus e lança para Jesus o Salmo 91, versículos 11 e 12. Nós lemos aqui esse salmo no início, e Satanás ele não está pregando a palavra no seu contexto. Satanás na verdade descontextualiza a palavra, mas ele usa a palavra. Irmãos, isso é uma artimanha muito comum nos nossos dias. E essa tentação, ou esse estilo de tentação que Satanás faz, o que ele fez aqui com Jesus, é algo também que se aproxima de nós de forma constante. Vivemos hoje em dia uma secularização, uma mundanização, e coloque aspas aí, do Evangelho. Há na verdade um falso, um pseudo-evangelho que é pregado nos nossos dias. E nós vemos essa essência tentadora de Satanás permeando esse falso evangelho. Por exemplo, quando Satanás se aproxima aqui, Satanás não está apontando para Deus. E o que diz o Salmo 91? Mas ele pega um trecho do Salmo, onde aparentemente gera no coração de Jesus ali, ou poderia gerar no coração de Jesus, uma espécie de segurança por aquilo que Deus poderia fazer por ele numa situação de crise. O que na verdade acontece nos nossos dias é muito semelhante.
Porque muitos se aproximam da fé, muitos se aproximam da religião apenas como algo que tem um poder para mudar a situação ou a crise que eu estou vivendo, ou a minha relação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, ou a minha situação financeira, ou até mesmo muitos se aproximam em momentos de crise, em momentos confusos como temos vivido na nossa nação, para dizer, para orar a Deus, dizendo assim: Senhor, tira, é tudo errado, derruba, faz isso, faz aquilo outro. Essa semana, na verdade hoje, meu pai estava conversando comigo e dizendo que o carro lá da loja, ele tem uma loja de imóveis no interior, e o carro estava fazendo entrega, e aí não amarraram bem um colchão de solteiro, e o colchão voou de cima do carro. E aí caiu lá na rua. Depois, mais à frente, o rapaz percebeu que havia caído, olhou para trás e viu que ele estava lá na rua. Então foram dar ré no carro, para pegar o colchão. Quando ele chegou lá, que olhou, cadê o colchão? Tinha sumido, Ninguém sabia quem foi, ninguém viu nada, ninguém sabia nada. Uma moça lá da loja, que faz parte de uma determinada denominação, estava num culto de oração, e aí um irmão agradecendo, Quero agradecer aqui diante dos irmãos, porque eu estava precisando tanto de um colchão, achei no meio da rua. Estava lá aquela bênção, E aí ela identificou o irmão, e disse assim: vá lá na casa dele, ele mora ali, foi ele quem pegou. E realmente, na rua, em frente onde tinha caído o colchão. E aí ele foi lá na casa daquele irmão e disse assim: se o senhor não me devolver o colchão, quem tem que pagar sou eu, que não amarrei direito. Por favor, devolva o colchão. O que é que você acha que ele respondeu? Eu vou dar minha bênção nada. Já pensou, irmãos? Não vou dar não, vou falar com minha esposa, a gente orou, a gente estava pedindo a Deus, esse negócio caiu aqui na frente. É esse tipo de evangelho que é vivenciado nos nossos dias. Usa a palavra de Deus, usa o poder de Deus para satisfazer você. Usa aquilo que Deus pode fazer por você para garantir de alguma forma você, para de repente responder às suas crises ou aliviar a dureza da vida. Exija de Deus, determine, Deus vai fazer. Você é, e se você é, você tem direito. Afinal de contas, você é filho do rei. Um dia desse eu estava vendo uma pregação, alguém mandou para mim uma pregação de um pastor americano, E ele dizia assim: você tem sangue real, e sangue real é sangue azul. E por ter sangue azul, você pode se aproximar e dizer a Deus: Deus, eu estou aqui para pedir a minha herança, para cobrar aquilo que é meu. E eu fico pensando, irmãos, que ainda que muitas vezes nós não nos acheguemos assim a Deus, o que parece ao meu coração é que, de alguma forma, talvez mais teologicamente rebuscada, nos aproximamos de Deus com exigências semelhantes. Nos aproximamos muitas vezes de Deus com exigências que Deus não está compartilhando com a gente na palavra dele, que essa é a forma ou esse é o caminho de se aproximar. Uma vez eu ouvi de um professor no seminário que, se nós nos aproximamos de Deus de forma não munidos pela sua palavra, nos aproximamos de Deus de forma incorreta, incoerente. Tiago fala sobre isso no capítulo 4, quando ele diz que existem guerras e contendas, vivemos a nos matar, vivemos a esse ambiente de muitas vezes brigas constantes, porque há batalhas no nosso coração, há desejos, concupiscências na nossa carne, e tentamos de alguma forma agora orar, pedimos a Deus, e pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Simplesmente esses pedidos, eles têm uma razão. Olha, eu quero a satisfação dos desejos do meu coração. Mas aprendemos também que em João capítulo 15, Jesus nos coloca ou nos mostra o caminho da oração, onde Deus responde, da oração que é respondida por Deus. Ele vai dizer que quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é Ele, é como se a vida da videira passasse, ou aquela seiva que alimenta a videira,
passasse a se movimentar de forma dinâmica por dentro de nós também. E nós passamos a pedir, a receber, porque não estamos pedindo para simplesmente a satisfação de algum capricho, ou até mesmo de alguma circunstância difícil que aperta meu coração. Mas passamos a pedir de acordo com aquilo que é vida que vem da videira, de acordo com aquilo que é proposta de Deus, e é por isso que nós somos atendidos. João Calvino certa vez disse que as prateleiras do céu se encontram abarrotadas de bênçãos, porque o povo de Deus não pede, e quando pede não recebe porque pede mal. E pensando aqui na figura do despenseiro que Paulo usa na primeira carta aos Coríntios, o despenseiro é aquele que sabe o que há na despensa. Ele conhece tão bem o dono da casa, que ele desfruta da confiança do dono da casa para frequentar a despensa da casa e para pegar na despensa aquilo que há na despensa. Da mesma forma as prateleiras dos céus, irmãos. Mas muitos têm de alguma forma se aproximado de Deus e usado de Deus ou tentado usar Deus para a satisfação dos seus prazeres. Às vezes, quando conversamos com as pessoas, vemos crises legítimas. São situações legítimas. E as pessoas muitas vezes estão dizendo assim: olha, mas eu tenho orado, eu tenho ido aos cultos, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me ajoelhado, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo os livros que você passa, eu estou fazendo tudo certo, mas por que Deus não muda aquele homem? Por que Deus não transforma meu filho? Por que Deus não muda aquela mulher? Mas, irmãos, e se as circunstâncias nunca mudarem? O que Deus quer alcançar de fato é o nosso coração. Há um desenho que Adelson e Mano devem conhecer, a gente aprende ele nesse mestrado do PV. Tem lá o desenho do sol, significando as circunstâncias. Tem lá um cactus num ambiente completamente seco, árido. E tem um coração lá triste. É algo bem simples. Tem depois lá a palavra de Deus aberta, que gera um coração que está agora satisfeito em Deus, e ali a gente vê depois uma árvore frondosa, cheia de frutos, bonita, mas as circunstâncias são a mesma, está lá o mesmo sol queimando sobre ela, entretanto ela passa a ser aquilo que a palavra de Deus fala no Salmo 1 também, onde diz que será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá os seus frutos, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Sabe, irmãos, as circunstâncias podem não mudar, mas o que de fato deve alimentar o nosso coração é a certeza de que Deus, Ele é, de que Deus é. Aquilo que Deus declara sobre nós, que é verdade, e que deve alicerçar a fé no nosso coração. E é exatamente isso que Satanás tenta quebrar no coração de Jesus. Olha, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Se você olhar comigo, por exemplo, o Salmo 91, vá lá no Salmo 91 rapidamente, você vai ver o que é que está escrito como estrutura do Salmo no primeiro versículo. Você vai ver que existem bênçãos aqui. Existe todo um cuidado de Deus que é demonstrado de forma prática na caminhada do salmista aqui. Há livramentos de Deus, há bênçãos de Deus que chegam, que podem ser experimentadas por nós também ou não, mas o que serve como base, como sustentação desse salmo, olha o versículo 1 que diz, o versículo 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Há uma habitação aqui. O sentido é literalmente de tabernacular, de habitar com Deus. E porque esse homem habita com Deus, porque Deus se tornou a segurança do coração desse homem, porque Deus se tornou o conforto, a confiança desse homem, esse homem passa a experimentar na vida dele o cuidado de Deus. Quando nós olhamos também o versículo 9, nós percebemos essa declaração do coração desse homem. Veja só,
pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Se você olhar também o versículo 14: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, porque conhece o meu nome. Porque habita na minha presença, habita no meu esconderijo, descansa a minha sombra, fez de mim a sua confiança, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua morada. Nós desfrutamos então essa segurança, essa proteção de Deus. Satanás olha para Jesus e diz assim: olha, se isso tudo então é verdade, aproveite isso. William Hendrickson, no seu comentário sobre esse texto, ele diz que é mais ou menos isso que Satanás está dizendo. Assim poderás demonstrar a tua confiança na proteção do Pai. Confiança que, por implicação, acabas de confessar no versículo 4. Além disso, se as Escrituras que citas com tanta prontidão são a verdade, não sofrerás nenhum prejuízo, porque está escrito: Ele dará instruções aos seus anjos a teu respeito. Não impedirão simplesmente a tua queda, não farão mais do que isso. Com muita ternura te tomarão em suas mãos, para que, usando apenas sandálias, não te firas ao bater teu pé em alguma pedra afiada das que abundam no fundo desse abismo. A proposta aqui, irmãos, é literalmente trocar fé por uma presunção de que, se eu sou, eu posso. Isso é terrível nos nossos dias. A identidade que nós temos em Cristo deveria gerar no nosso coração maior dependência de Deus. Lembre que a tentação que veio antes foi um esvaziamento. Mas no coração de muitos gera uma soberba espiritual. Timothy Keller ele vai dizer que soberba ou orgulho espiritual é a presunção que há no coração do homem de desenvolver qualquer tipo de caminhada, seja de valorização do eu, ou de atribuir a si mesmo valor, ou de ter algum plano ou algum caminho que ele possa planejar, traçar e tentar desenvolver aquelas metas, aqueles alvos, ou de alguma forma aconselhar, viver, pregar sem Deus. Isso é orgulho espiritual, soberba espiritual. Os fariseus engoliram essa tentação, porque os fariseus, eles olhavam para a sua vida e diziam: olha, eu sou descendente de Abraão, eu sou de fato israelita, eu conheço a palavra, então eu posso. E eles tentavam uma caminhada de justificação pessoal pelas forças ou pelos seus méritos. E o pior de tudo, eles colocavam isso também para os outros. Olha, existe aqui a minha medida de santidade. Se você não se enquadra na minha medida de santidade, não é aquilo que a palavra de Deus fala, não é vida de relacionamento com Deus, não é esconderijo, não é refúgio, não é confiança em Deus, não é dependência de Deus, mas se você não se enquadra naquilo que eu quero que você se enquadre, se você não é assim como eu quero que você seja, então você é um pecador, você é um desqualificado, você é um imundo, você não faz parte desse círculo. Quando nós lemos então a carta aos Romanos, nós percebemos ali Paulo dizendo que não há um justo nenhum sequer. Tanto judeu quanto grego ou qualquer outra nação, Paulo passa a régua por igual em todos. Não existe ninguém que possa se apresentar diante de Deus e requerer para si algum padrão de santidade com base no mérito próprio. E aqueles que se achegam confiadamente, não em si mesmos, mas em Cristo Jesus, e isso é fé. Satanás incita Jesus a abrir mão do caminho da fé. Jesus responde a Satanás. Jesus responde a Satanás dizendo:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Abra a sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio 6, 16. É esse o texto que Jesus cita aqui para responder ao diabo. Capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés está estimulando os pais a discipularem, a instruírem o coração dos seus filhos na palavra de Deus, lembrando os feitos do Senhor, lembrando que eles têm que temer a Deus, andar com Deus. E aqui no versículo 16, diz então: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. E aí, se você for lá para Êxodo, capítulo 17, eu peço por favor que você vá para Êxodo 17. Nós vamos entender o que é que aconteceu ali em Massá. O que é então tentar a Deus? O que é então por Deus à prova? Veja só o que é que nos diz o capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? É literalmente, irmãos, um sentimento de incredulidade. O que Satanás tenta lançar aqui sobre Jesus: olha, se Deus é contigo, ou visto que de fato és, então faça. Muitas vezes nós caminhamos por esse caminho. Muitas vezes somos tomados por essa mesma tentativa que Satanás coloca de incredulidade. Aquilo que era provar a Deus: olha, está Deus mesmo no nosso meio ou não? Será que pelo fato de eu andar com Deus, estaria Deus no meio da minha casa ou não? Eu tenho orado tanto a Deus pedindo isso, estaria Deus comigo ou não? Por que não me responde? O salmista muitas vezes elevou a sua voz ao Senhor, perguntando a Deus: Deus, caducaram as tuas promessas, o Senhor esqueceu de mim. Mas Deus respondia e o salmista se calava. Não é essa necessariamente a questão, mas a questão ali é literalmente incredulidade e dureza de coração. É muitas vezes esse posto que é assumido pela incredulidade que de alguma forma gera no nosso coração esse distanciamento de Deus. Passamos a viver uma vida onde Deus me abençoa quando eu recebo aquilo que eu quero, onde Deus está comigo, se de repente eu entro num lugar, ou Deus está naquele lugar, quando de repente eu entro e sinto ali algum arrepio, quando eu sinto ali alguma manifestação extraordinária, eu preciso de provas visíveis. Olha, eu não sei se eu sou batizado no Espírito Santo, porque eu não falo em línguas estranhas, eu preciso de alguma prova visível, alguma coisa que testifique, alguma bênção, alguma cura, alguma coisa que mostre que Deus está comigo, que Deus está naquele lugar. Parece que o nosso coração ele tem essa tendência de seguir a voz do diabo e se apegar a essas coisas. Se você for para Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus mostra para mim e para você então o que é fé. Texto tão conhecido de todos nós, irmãos. Hebreus 11,
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E se você olha o versículo 6 do capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Creia que Ele existe. Quando nós nos achegamos a Jesus pela primeira vez, nos achegamos porque Deus colocou fé no nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, versículo 9, que a fé, ou que essa fé que nós temos no nosso coração não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E se Deus colocou fé no nosso coração, se de alguma forma cremos nele, irmãos, essa fé é algo que se torna dinâmico na minha vida e me leva agora a um relacionamento vivo com Deus. Me leva agora a um relacionamento com Deus onde, mesmo que eu não veja manifestações extraordinárias ou a realização de orações que eu faço, eu creio que Ele existe. Eu creio. O que Jesus está respondendo aqui para o diabo é: eu não preciso provar nada. Deus não me precisa provar nada. Deus não tem nada a realizar para que eu creia mais nele. Eu não preciso me jogar daqui do alto, do pináculo do templo, para ter a plena convicção de que Ele vai me guardar. Eu não preciso de nenhuma demonstração visível, palpável, que alise de alguma forma o meu ego, dizendo assim: olha aí, Deus está contigo. Eu sei que Ele está. É isso que Jesus está respondendo a Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus, não porás o teu Deus à prova, não duvidarás do caráter dEle, não duvidarás sobre quem Ele é, não duvidarás da sua obra, não duvidarás das suas promessas, porque elas são condizentes com o ser de Deus, porque elas apontam para o ser de Deus. Irmão, Jesus ensina para mim e para você que nós podemos sim nos aproximar de Deus com fé, sabendo que Deus pode responder muitas das nossas orações, sabendo que se pedirmos conforme a sua vontade, pelo fato de habitarmos com Ele, de confiarmos nele, de nos escondermos nele, não pediremos segundo os desejos malignos corrompidos do nosso coração, mas segundo aquilo que Ele quer, e Ele nos dará. Qual filho que pede ao pai um pão e ele lhe dará uma pedra? Imagine então o nosso Pai Celeste. Mas nós não precisamos da incredulidade, nós não precisamos que Deus nos prove nada, porque Ele já nos provou. Lá na cruz, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Nós vamos participar da ceia do Senhor, vamos nos achegar à mesa do Senhor, comer o pão, tomar o vinho. É também um ambiente de fé, irmãos. É também uma aproximação por meio da fé. Porque nós cremos que não são os pastores ou os presbíteros que nos servirão, que é o próprio Jesus quem nos recebe pelos méritos dEle. É Ele quem nos aproxima da sua mesa, de modo que nós podemos nos aproximar, nos achegar, participar, crendo que não é uma purificação pessoal, mas que é uma purificação que foi imputada a nós, uma justiça que foi imputada a nós. Viver pela fé, irmãos. Viver pela fé. Abra bem os seus ouvidos, abra bem os seus olhos para as ciladas que Satanás arma, porque constantemente Satanás está ao nosso derredor, olhando de alguma forma para nós e tentando perceber caminhos
onde ele possa gerar incredulidade no nosso coração, onde ele possa gerar no nosso coração dúvidas sobre a obra de Cristo, sobre quem nós somos em Cristo e sobre quem é Deus para nós. Vamos orar, irmãos? Senhor, colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso coração, pedindo sobre nós a Tua bênção, Pai. Aumenta-nos a fé, Senhor. Senhor, faze-nos homens e mulheres de fé, que creem no Senhor, não porque o Senhor faz, mas por quem o Senhor é, porque o Senhor declara que nós somos, porque o Senhor diz que somos teus, porque se ligados na videira verdadeira, nós também podemos desfrutar de pedidos que serão atendidos, não porque nós somos, simplesmente, Senhor, porque Tu és, por quem Tu és. Deus, no nome de Jesus, guarda em Cristo o nosso coração, Pai, e nos abençoa assim para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém.